Olá, tudo bem? Bom, já dizia um trecho de uma música do grande Renato Russo, líder da banda Legião Urbana, que dizia assim: e o seu medo de ter medo. E é sobre isso que eu quero conversar, e é sobre isso que eu quero chamar para uma reflexão. Como é que está o seu medo de ser medo? Como que você encara o medo? É importante pensar que o medo é um sentimento natural e um sentimento inerente do ser humano, né? Todos nós, por mais corajosos que somos, que sejamos, nós estamos passíveis ao medo. O medo nos acompanha desde a nossa infância, desde a nossa até infância. Medo de perder os pais, medo de ficar sozinho, medo do que está por vir no futuro. Então, o medo é um sentimento que nos acompanha e que vai continuar nos acompanhando até o final da nossa vida. Inclusive, o medo de morrer, o medo de ir embora, o medo de ir para um outro plano, o medo de não fazer mais parte desse mundo e o medo do que está por vir. Acontece que, junto aí com esse sentimento que é tão natural, né, que é tão normal em nós seres humanos, existe aí na nossa infância a ideia de que a gente não tem que ter medo. A gente lá desde criança, o pai, a mãe dizendo: para de ser medroso, você não pode ter medo disso, você não pode ter medo daquilo. E em muitos momentos essa fala ela fica registrada e vira um trauma. Muitas das vezes é um trauma que não é nem consciente, fica preso, esquecido no nosso inconsciente. E a gente cresce com esse medo de ter medo. A gente cresce com medo de enfrentar as coisas. E é importante pensar um pouquinho sobre isso. É importante avaliar e ver como anda, em quantas andas o seu medo. Como que você lida com o medo, né? Como é que foi esse processo para você? Como você encara o pânico, o pavor do novo, o pavor do desconhecido, o pavor, inclusive das frustrações. Como é que é esse medo para você? Hoje eu quero falar sobre isso, pontuar sobre a importância de nós entendermos esse medo, os medos como um todo, aceitar que faz parte de um processo da vida. Nós não somos super-heróis, nós temos falhas, nós temos defeitos, nós somos compostos de erros e acertos. Então é importante pensar que é normal, que é natural. A grande questão do medo não é o medo em si, já que a gente não vai se livrar dele, já que a gente vai passar por situações onde o medo vai se fazer presente, o pavor vai tomar conta de nós, né? E a gente vai ficar sem saber o que fazer. Então, hoje, a reflexão, o chamar para pensar, fica justamente sobre como você lida com tudo isso. Você é o tipo de pessoa que vai com medo mesmo assim, sente medo, assume esse medo e vai com medo mesmo assim? Ou é o tipo de pessoa que, diante do medo, diante das adversidades da vida, tende a dar um passo para trás, fechar os olhos ou permanecer no mesmo lugar? Então, essa é a reflexão de hoje, esse é o pensar de hoje. Né? Não tenha medo de ter medo, não tenha medo de assumir os seus medos. Né? É importante ficar com esse pensamento, né? E pensar que a grande questão do medo é a nossa paralisação diante dele. Né? Não é o sentir medo. Afinal de contas, eu tenho medo, né? Você tem medo, todos nós temos medo. Eu vou confessar para vocês que, inclusive, fazer esse vídeo, ele me deu um pouquinho de medo também. Medo de não fazer algo
a contento, medo de estar falando mais do mesmo, medo de não estar falando muito bem. Então o medo também me corrói, né? O medo também ele assume a minha vida em determinados momentos. A grande diferença é que mesmo com medo eu procuro respirar fundo, seguir em frente e fazer o que eu tenho que fazer. Como eu estou fazendo aqui com vocês nesse momento, né? Dá um medinho, é uma responsabilidade, mas cá estou falando em vídeo sobre o medo, falando um pouquinho sobre esse medo que nos apavora, esse medo que nos amedronta e esse medo que pode nos paralisar se nós não assumirmos, se nós tivermos a ideia, mantermos aí lá os traumas da infância com a ideia de que a gente não pode sentir medo, de que é errado sentir medo, de que medo é algo que só os fracos sentem. Não, os corajosos sentem medos, os fortes sentem medos, todos nós sentimos medo. Não dá para fugir do medo, né? Trazendo inclusive até um pouquinho, trazendo um pouquinho a própria religião como exemplo, né? O símbolo maior do cristianismo, Jesus Cristo, teve medo da crucificação. Ele teve medo do terror que ele ia passar ao ser crucificado. Então, se o grande símbolo, o maior nome do cristianismo, teve medo, por que é que você não tem que sentir medo? Por que é que você tem que se envergonhar do seu medo? Assuma sim o seu medo, né? Mas entenda que é assumindo os nossos erros, os nossos medos, que a gente consegue enfrentá-los, que a gente consegue bater de frente, que a gente consegue entender que nós estamos atravessando uma pista, subindo um degrau para algo melhor na nossa vida. Tá? Tenha medo, assuma os seus medos, mas não se deixe paralisar pelo seu medo. Bom, é o que fica para hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que essa questão do medo tenha ficado como um exemplo, um impulsionamento para que você consiga respirar fundo e dar passo para aquele próximo momento que você tem na sua vida e que o medo está meio que te paralisando, está meio que te deixando de lado, né? E que você consiga seguir em frente, entendendo, reconhecendo o seu erro, o seu medo, a sua humanidade e entendendo que não tem mal nenhum. A gente pode sentir medo e a gente pode seguir em frente mesmo com esse medo. Experimente, vá fundo, você consegue. E se tiver difícil, não tenha vergonha não, tá? Procure ajuda especializada. O psicólogo pode te ajudar muito com essas questões do medo e com essas questões que ficam de lá de trás que até hoje movimentam e te apavoram diante do medo. Tá ok? Bom, curtam as minhas páginas, né, as minhas redes sociais, psicólogo Jansen Sarmento, tanto no Instagram quanto no Facebook. Conheçam também o meu site www.jansensarmento.com.br. Se gostou, dá um joinha, dá um like aqui, me segue aqui no YouTube, tá ok? Repasse também, se você gostou, para uma outra pessoa que esteja passando por uma situação parecida de medo, e vamos juntos aí buscando, cavando meios para conquistar uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida com qualidade, tá ok? Até a próxima, tchau, tchau, um abraço.